Muito bem, muito boa tarde a você de Manaus, boa tarde a você de todo o Amazonas. Prazerzão estar com você, uma alegria saber que você está comigo e mais uma apresentação do programa Ação na TV. Monteiro, a frase está no ponto aí? Se tiver no ponto, bota na tela para a gente dar uma olhadinha, bota. Muito bem, a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Sabe quem falou isso? Pablo Picasso. Portanto, meu irmão, minha irmã, olha, onde quer que você esteja, não deixe morrer dentro de você o amor, os sonhos, os projetos, as ideias, a vontade de viver e de ser feliz. Tá certo? Pense nisso e pratique isso. Muito bem? Vamos a um breve intervalo, o programa está curtinho. Hoje a Band entra em campo, tem futebol rolando pelo Brasil afora. E quero só avisar para você que hoje é o dia da doutora Lia Pontes Moraes, tá? O tema dela hoje é jovem e sexualidade. Ela vai também dar uma palhinha sobre os sintomas da pedofilia, que no último programa que ela esteve aqui, o tempo não permitiu que ela explicasse. E é muito bom, porque está em tela, né? Nós estamos aí na semana em que todas as atenções da Prefeitura de Manaus, do Governo do Estado, todas as entidades, instituições ligadas, né, à defesa, né, dos direitos da criança, estão aí num combate intermitente, né, esclarecendo, orientando quanto a qualquer tipo de abuso, né, sexual contra criança e adolescente. Então, daqui a pouquinho, a presença da doutora Lia Pontes conosco no programa Ação na TV. Bem, rapidinho, querendo avisar para os meus amigos de Urucará que a caravana para a festa do Divino Espírito Santo de Urucará sairá dia 6 de junho, às 20 horas, da Arena Amadeu Teixeira, e o retorno será no dia 9 de junho. Informações 91180094 com Bosco Guimarães, e a atração desta festa será simplesmente a banda Calypso. Daqui a pouquinho a presença da doutora Lia Pontes Moraes, especialista em reprodução humana e sexualidade, falando sobre um tema muito, muito importante mesmo, que é jovem e sexualidade. Você vai ver que o tema é interessante e você vai poder até participar. Tá muito bem? Bom, eu quero pedir logo, imediatamente, uma matéria que o meu companheiro J. Gomes fez com o pastor Eibe Huber, que é uma figura, né? Ele comanda a Igreja da Paz, e o tema da entrevista, com certeza, você vai gostar muito. Monteiro, meu irmão, bote na tela pra gente. Estamos aqui no programa Ação na TV, da Canal 3 da Band. Quero mandar um abraço pro meu amigo que está lá no estúdio da emissora, que está prestigiando esse momento muito especial. Nonato Oliveira. Meu irmão, nós estamos aqui na Igreja Comunidade Evangélica, está acontecendo o segundo seminário, né? Norte de MDA. Eu tenho aprendido esse princípio do MDA ultimamente, tem sido um negócio fantástico, e eu gostaria realmente que vocês conhecessem da boca do autor, da pessoa que tem levado esse princípio para todo o Brasil, começando lá em Santarém. Pastor Eibe. Quem é o pastor Eibe? Pastor Eibe é um servo de Deus, acima de tudo, um filho do Papai do Céu, apaixonado por Jesus. É um homem sempre alegre. Eu estava vendo aí, o senhor falou de alegria como um princípio de sucesso, né? Achei fantástico essa sua relação de falar de alegria e dizer que os resultados que nós podemos ter na vida, e não só no princípio pastoral, mas no princípio de vida, isso também é um negócio fantástico que o senhor estava pregando ainda agora. É verdade. A Bíblia promete alegria verdadeira, genuína e constante para o cristão. Isso que é tão emocionante, porque nós sabemos que as pessoas do mundo pensam: eu só posso ser feliz, ou só posso ter alegria se as circunstâncias forem condizentes. Mas a palavra de Deus mostra que a alegria genuína não depende das circunstâncias. Elas são totalmente independentes das circunstâncias. Ela depende realmente do nosso relacionamento com Deus e o nosso coração interior estando cheio da alegria sobrenatural do Senhor.
Pastor, esse projeto MDA, o que significa mesmo? Assim, eu já sei, já estou conhecendo, mas eu queria que o senhor falasse pessoalmente assim para todos os nossos telespectadores. Pois é, MDA é uma procura de resgatarmos o modelo de discipulado iniciado por Jesus e os seus discípulos, Jesus sendo o primeiro apóstolo sumo sacerdote da nossa fé. Por isso que MDA significa modelo de discipulado apostólico. Então é aquela procura de resgatar, de discipular em todos os níveis. Jesus, quando ele discipulava, os seus discípulos estavam lá enquanto ele pregava para as multidões, aprendendo. Quando ele estava com 70, os discípulos estavam lá. Quando ele estava com os 12, os discípulos estavam lá. Quando ele estava com um grupo menor, só os 3, os discípulos estavam lá. Quando era só ele e João conversando, ele estava discipulando profundamente. Então, o cerne do modelo é um cuidado um a um cuidado profundo e amoroso com cada pessoa tendo um discipulador. Então, por isso que o MDA também significa meu discípulo amado. Esse foi o primeiro nome assim que eu conheci, né? E realmente é uma prática assim muito real desse princípio. Agora, qual o segredo de praticar isso e o porquê da multiplicação hoje, digamos assim, Santarém é uma cidade que está quase que 50% da sua população, né, a caminho de ser evangelizada? Olha, um dos segredos, eu creio, é esse. Veja bem, nós sabemos que o cristão, uma vez que ele entrega a vida a Jesus, ele é apaixonado por Jesus, ele quer seguir Jesus, mas logo, logo ele depara consigo mesmo. Ele começa a entender que o maior inimigo dele não é o maligno, o diabo, o maior inimigo dele é ele mesmo. E ele começa a ter problemas, talvez é um homem que não consegue vencer 100% a pornografia na internet. Às vezes é uma mulher que não consegue vencer 100% aqueles momentos de raiva em casa. E aquele cristão arrepende, chora, pede a Deus mudança, vai para o encontro, pensa que agora vai mudar mesmo, porque volta transformado, eu nasci de novo, mas sorrateiramente esses pecados voltam. Então o que acontece? Quando a pessoa está num grupo, às vezes é difícil ela ser transparente, ela vomitar tudo, porque ela fica constrangida, porque outros vão ouvir os seus podres. Mas no discipulado 1 a 1, onde tem um discipulador de confiança, uma pessoa do mesmo sexo, um líder espiritual que vai amar aquela pessoa e vai cuidar dela, aí ela pode se abrir. E quando ela se abre e recebe oração e ela tem um acompanhamento, ela começa a vencer o pecado. E por quê? Veja bem, a Bíblia, nenhum lugar fala que é para eu confessar o meu pecado para receber para eu confessar meu pecado para algum homem para receber perdão. Não, para receber perdão a Bíblia é bem clara, 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Nós confessamos nosso pecado nunca para um pastor, um discipulador, para um padre, para receber perdão. A Bíblia diz que nós confessamos nossos pecados só para Deus, para receber perdão. Mas, interessante, a mesma Bíblia em nenhum lugar fala que é para confessar o pecado para Deus para receber cura. Para receber a cura e a libertação do pecado, a Bíblia sempre diz que é para confessar para outra pessoa. E o contexto lá onde ele fala, em Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Aquela palavra curado, no grego, aquela palavra curado, aquela palavra que é usada lá em Tiago 5,16, ela pode ser traduzida liberto do pecado, do grego. Isso é muito profundo. Em outras palavras, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser liberto do pecado. Então, aí que está o segredo. E olha o que é lindo. O princípio lá não é confessar para qualquer cristão. Não, o contexto lá está alguém entre vós doente.
doente fisicamente, doente emocionalmente, doente espiritualmente, chama os presbíteros. Você chama alguém que te preside espiritualmente, alguém que é um líder sobre a sua vida, um discipulador, e com essa pessoa você começa a ter um acompanhamento. Não é confessar uma vez, receber oração, aí está curado para sempre. Não, é um acompanhamento, é um verbo contínuo. Confessar, receber oração e é curado. Então é uma coisa muito profunda. Quando o cristão começa a ser curado, a ovelha sadia sempre dá muita cria. Aí você não tem que estar tentando, irmão, você tem que liderar uma célula, você tem que liderar. Não, ele quer liderar a célula. Então nada forçado dá certo. Eu nunca falo para as pessoas, você tem que liderar a célula. Não, só lidera a célula quem quer. Agora, uma vez que a pessoa é curada, ela quer liderar a célula, ela quer trabalhar para Jesus. Agora, quando ela está com pecado escondido, e você fala assim, irmão, por que você não lidera uma célula? Não tenho tempo. Às vezes, com todo carinho, não é porque não tem tempo, é porque ele sabe que a vida espiritual dele está comprometida. Ele tem pecados que está tentando vencer, não está conseguindo vencer. Ele não quer ser hipócrita e ser um líder. Como você é um líder se eu não estou conseguindo vencer? Então esse, na minha opinião, é o maior problema dos cristãos. Então qual é a maior solução? É o discipulado, 1 a 1, a cura, Tiago 5,16. Então eu estou convencido, é por isso que a coisa explode. Porque o crescimento aí é baseado na qualidade da transformação interior da pessoa. Aí a igreja explode, aí a igreja cresce. Muito bem, a entrevista do nosso querido J. Gomes com o pastor Eiber. Uma figura realmente que merece muito respeito, né? Muito respeito. Bom, eu estou recebendo aqui com muito prazer, como acontece todas as quartas. Aliás, devo dizer que a partir da semana que vem vamos mudar o dia. A nossa querida doutora Lia, ela tem assim compromissos agendados, né, palestras e tudo mais, e que estão conflitando com a quarta-feira. Então, a partir da semana que vem, ela estará conosco na terça-feira, abordando, tá certo, esses temas previstos e já anunciados para você. Muito bem, mas hoje o tema é jovem e sexualidade. Mas antes, a pastora vai dar uma finalizadinha, uma arrematadinha numa pergunta que ficou sem resposta no último programa, que foi quando eu perguntei dela sobre a questão da pedofilia, para que os pais saibam, possam perceber quando o filho de repente está sendo vítima, né, de abusos e tal, né, de pedófilos, né, quais os sintomas que os pais podem assim notar nos filhos e para poder botar o cavalo em cima. Doutora Lia, obrigado pela presença mais uma vez, boa tarde. Muito boa tarde, Nonato, muito boa tarde a você que nos assiste. E realmente, a semana inteira, né, o governo, né, os órgãos governamentais, várias ONGs estão focados ainda no tema que nós temos abordado aqui da violência sexual contra a criança e o adolescente, né, que a comemoração, o dia específico foi no domingo. E na semana passada não deu tempo, então a gente precisa enfatizar para que papai, mamãe, você possa perceber se seu filho está sofrendo algum abuso, né, de algum pedófilo. Então nós temos as imagens iniciais, né, só para reforçar, né, violência sexual tem que dar cadeia, nós temos que enfatizar isso. A pena é muito pequena, até 12 anos somente, então isso os nossos órgãos têm que rever. A cada 15 segundos uma criança é abusada no Brasil, e a violência doméstica, a ditadura da sociedade consumista, a desigualdade social e econômica, o consumo abusivo de drogas e a cultura machista, elas favorecem ao abuso sexual da criança. E aí, o próximo slide fala dos sinais do abuso sexual. Monteiro pode passar. Não, é um slide vermelho, acho que está anteriormente. Sinais do abuso sexual, é um outro slide aí. Então, como a criança, preste atenção, papai, se a criança está agindo de uma maneira sexual inadequada, com brinquedos, objetos, ou com outras crianças adultos, ou até
até animais de estimação, se ela demonstra um conhecimento sexual e usa uma linguagem sexual de maneira explícita, fora da idade dela, se ela tem um comportamento agressivo e ataque de raiva que ela não tinha antes, se ela tem pesadelos ou problemas de sono que ela nunca teve, mudanças da personalidade da criança dentro de casa, na escola e às vezes alguma regressão para idades anteriores da infância, onde ela até faz xixi na cama, né? Por exemplo. Há também os sinais físicos, tá? O outro slide nos mostra alguns sinais físicos que a criança pode chegar e você, papai, pode pensar que foi uma briga, mas não. Roupas rasgadas ou manchadas de sangue, erupções na pele, vômitos, dores de cabeça, sem qualquer explicação médica, dificuldade em caminhar, apresenta nas áreas genitais ou anais dor, inchaço, ou lesão ou sangramento, ou propriamente infecção urinária. Infelizmente, eu já fui chamada por mãe de uma criança que foi abusada pelo seu próprio pai, e para que eu, como ela me conhecia bem da igreja, pastor, antes que eu leve ao médico, eu queria que a senhora avaliasse a área genital da minha filha, porque eu estou desconfiando que ela está sendo abusada pelo próprio pai, e de fato aconteceu, infelizmente houve o divórcio e tudo mais, e processos jurídicos, e a criança estava, então mamãe, observe a sua criança, não só a menina como o menino, observe os órgãos genitais deles, porque você vai observar se ele está com alguma vermelhidão, se está, né, com alguma alteração, se você mesmo dá banho, se você cuida, mesmo que já seja maiorzinho, é bom de vez em quando, filho, a mamãe vai dar um banho, né, 7 anos, 8 anos, a gente não deixar solto, porque já sabe tomar banho sozinho, a gente tem um pouquinho mais de cautela. Então aí foram alguns sinais, alguns sintomas que a criança pode apresentar, e há mitos e verdades, que foi o slide anterior, Monteiro, que você colocou, dos mitos e verdades do pedófilo, né? A gente fica pensando que o abusador ele é um pobre coitado, mas não é não, gente. Ele é consciente do que ele faz, ele está em todas as classes sociais. O abusador também é um doente, é um alcoólatra, é um homossexual, um depravado. Não necessariamente. O autor da agressão é totalmente responsável, sabe o que está fazendo, ele na verdade é um viciado, sim, em um sexo pornográfico, um sexo que destrói a vida de uma criança, né? Então, outro mito é que a criança inventa a história. Preste atenção que a criança não inventa. Então, há muitas coisas que a gente acha que é mito, que é invenção, mas são verdades. Então, papai, mamãe, monitore seus filhos quando estiverem navegando na internet, se já forem maiorzinhos. Previna eles, ensine eles a contarem tudo que lhe acontece com eles, ensine eles a falar para você se alguém tocou no corpo dele de forma inadequada, busque informações para que você possa educar seu filho da melhor forma, ensina ele que há uma intimidade com seus órgãos genitais, com seu corpo, que as pessoas não podem estar chegando, tirando a roupa ou tocando. Procure conhecer quem são os amigos do seu coleguinha que ele convive, não traga qualquer pessoa para dentro da sua casa, ou deixe que seu filho vá para uma casa que você não conhece. Então, tenha cuidado e busque uma convivência familiar harmoniosa, uma religião. Busque Deus para que Ele possa te dar direcionamento. Talvez nesse momento tenha alguém passando por essa dificuldade, tem uma família enfrentando isso. Talvez você descobriu, olha, só Deus pode realmente trazer o verdadeiro conforto, e você procurar os meios legais de você se resguardar e proteger a sua criança dessa coisa terrível que é a violência sexual. Que Deus possa te dar força se você está enfrentando essas dificuldades. Nós estamos aqui também pedindo a Deus que mude a história do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, que essas pessoas venham se reconhecer quão grande mal estão fazendo para a sociedade. É isso aí, Nonato. Muito bem. Então isso aí foi só exatamente a finalização do assunto do programa anterior, né? A questão da pedofilia, sintomas, dicas, recomendações, orientações, né, abalizadas da doutora Lia para o papai e para a mamãe. Tá muito bem? Bom, agora vamos entrar no tema de hoje, que é jovem e sexualidade. Doutora Lia, qual a idade propícia, né, para um jovem iniciar a sexualidade? Olha, Nonato, a primeira relação sexual
pela biologia, pela ciência, deveria ocorrer após a puberdade, quando o corpo já está preparado para funcionar sexualmente. Então, se poderia dizer que a puberdade termina com o desenvolvimento pleno do homem ou da mulher. Isso implica não só o crescimento e amadurecimento do seu sistema reprodutivo, senão também o crescimento corporal e psicossocial desse ser humano, né? Desse rapaz, dessa moça. Então, se calcula que a mulher, ela alcança o seu desenvolvimento de maturidade para iniciar uma vida sexual aos 18 anos de idade e que o rapaz aos 20, porque a menina tem a puberdade um pouquinho antecipada, entre 1 a 2 anos anteriormente ao do rapaz. Então, a idade pela biologia deveria ser depois dos 18, 20 anos de idade, que é quando se realmente termina a fase de puberdade, de adolescência, e o corpo está pronto para começar uma vida sexual ativa. Muito legal. Agora, fala-se muito em sexo seguro, né? E existe realmente, apesar dos anticonceptivos, né, dos preservativos e tal, doutora Lia, existe efetivamente o sexo seguro? Olha, Nonato... Seguro, 100% seguro? Não, Nonato, não existe, né? A Organização Mundial da Saúde, ela considera, né, que o sexo é seguro com a utilização do preservativo ou de proteção, por um lado utilizando meio de prevenir a gravidez indesejada e por outro usando, no caso, o preservativo contra as infecções sexualmente transmissíveis. E aí, vale ressaltar, como agora há pouco o Dr. Wilson Alecrim estava no programa anterior ao nosso, né, secretário de Saúde, e enfatizando aquilo que nós já havíamos falado em programa anterior sobre o HPV, que é o maior causador de câncer de colo de útero, né, e que mata muitas mulheres no mundo inteiro, no Brasil, no nosso Amazonas. E, como ele falou, ela está classificada, né, dentro das doenças sexualmente transmissíveis, mas não é bem assim, porque não precisa ter penetração, se haver ruga, se tiver espalhada na virilha, em outra área do corpo, o preservativo não vai impedir a transmissão do vírus, da doença. Então, eu digo que sexo seguro mesmo, sabe, é você esperar a idade certa para você encontrar o parceiro certo da sua vida, sabe? Não é uma utopia, é algo que é possível, através de princípios e valores que nós temos que ensinar para os nossos filhos, né? Nós não somos donos dos nossos filhos, nós somos tutores, né? Nós estamos ali para orientar, mas se nós orientarmos bem, nossos filhos vão tomar decisões acertadas, na maioria das vezes, né? Sempre, toda regra tem exceção. É verdade, mas eu lembro, eu sou mais velha de 8 irmãos, né? Lá de Parintins, e meu pai um pescador, nato desse Amazonas, tá velhinho, 70, chegando nos 70 e não deixa lá de pescar o peixinho dele, que amo de paixão, meu pai e minha mãe. E eles nos ensinaram, nos ensinaram com princípios, levando para a igreja. Minha mãe nunca disse que eu era obrigada a me casar virgem, mas ela ensinou os princípios e eu tomei as minhas próprias decisões, que eu achei mais acertada, porque olha só, antigamente as mulheres sonhavam com o dia do casamento, tinha-se um valor do véu, da grinalda e tudo mais, que hoje não se tem mais esse valor. Então, sexo seguro mesmo, 100%, de não ter gravidez, de não ter doença, é você esperar a hora certa, da maturidade, para você encontrar alguém especial para começar essa vida a dois e não sair pulando de galho em galho, que isso não vai dar um bom resultado no final. Correto. Antigamente, doutora Lia, falava-se mais em virgindade. Virgindade era um tabu, né? E hoje, qual o conceito atual de virgindade? E uma pergunta que não quer calar, né? Uma moça virgem pode engravidar? Opa, vamos lá. Porque tem muitas jovens aí brincando com fogo e de repente pode se queimar, né? Com certeza. Bom, virgindade, todo mundo sabe, é a pessoa que nunca teve relações sexuais. Esse é o conceito. A gente vai para o dicionário e esse é o conceito exato. Porém, acontece que nós estamos vivendo no mundo onde o conceito de virgindade está errado. A virgem é quem tem o ímen intacto, que nunca foi rompido o ímen, né? Que é a membrana que recobre ali a entrada da vagina. E aí, o que acontece?
muitas jovens, eu já vi, Nonato, dentro de consultórios médicos, mães levando filhas adolescentes para o médico examinar e sem que a filha soubesse, pedindo para o médico, veja se ela é virgem, se está com ímã, eu quero que você me diga isso. Eu já presenciei isso. Essas são as mães atentas, né? Essas são as mães atentas. Né? Porém, ela pode até, Nonato, estar aqui com ímã ali prontinho, porém pode estar tendo sexo de outras formas. Então, virgindade não é estar o ímã intacto, é não praticar sexo de nenhuma forma. Ok? Então, temos que rever os nossos conceitos quanto à virgindade, com certeza, ok? Correto. Existe, em algum caso, a relação sexual não chega a valer a pena para um jovem? Nós só temos 1 minutinho e meio. Meu Deus. Menina virgem pode engravidar sem penetração, tá? Se tiver no período fértil e a ejaculação for na virilha, pode engravidar. Realmente, para a mulher, não vale a pena engravidar. Não vale a pena começar uma vida sexual quando é por vergonha de ser a única da turma que não começou, quando é para se vingar dos pais, quando é por medo de perder o namorado para outra, quando é por uma prova de amor. Sexo não é prova de amor. E para eles, quando é só para entrar na onda da turma, para ninguém ficar com inveja ou para fazer inveja, para ele não ser chamado de gay, né? Tem muitos preconceituosos. E quando é por receio do que ela vai pensar se eu não quiser, porque a menina já transou e ele não. Então, não vale a pena por nenhum motivo banal. Sexo é bênção de Deus para o casamento, para uma vida a dois abençoada. Então, pense bem antes de você tomar essa decisão na sua vida. 20 segundinhos para conclusões e considerações finais, doutora Lia. Bom, eu só quero dizer, cuidado, né? A última imagem nos mostra aí, novamente, a questão de sexo e drogas, né? Então, se puder jogar essa última imagem, sexo não combina com nenhum tipo de droga, né? Então, é ilusão dizer que vai beber, que vai encher a cara para ficar melhor. Qualquer tipo de droga prejudica a vida sexual e reprodutiva, tá? Então, tenha muito cuidado. Muito obrigado por você estar nos ouvindo e aprendendo. Mande suas perguntas para nós. Até o próximo programa. Prazerzão tê-la conosco mais uma vez. Na próxima semana, terça-feira, doutora Lia conosco. Grande abraço. Hoje tem futebol na Band e a gente volta amanhã no horário normal. Até lá.